Olá! Nesta unidade iremos abordar alguns aspectos históricos que dão origem à toxicologia moderna. Assim, pretendemos que consigam descrever a evolução dos conhecimentos e métodos terapêuticos usados no tratamento das intoxicações e identificar os acontecimentos determinantes da toxicologia atual. Podemos dizer que o pai da toxicologia foi Paracelsus. Paracelsus foi alguém que estudou os aspectos farmacológicos e toxicológicos de muitos fármacos e conseguiu introduzir um conjunto de conceitos fundamentais e que estão na base da toxicologia moderna. Conceitos esses que passam pela experimentação, pelo efeito terapêutico tóxico, pela relação da dose com o efeito e pela especificidade dos compostos. Esta metodologia permitiu-lhes introduzir o mercúrio para o tratamento da sífilis e os banhos minerais como terapia. Na realidade, foi alguém que desenvolveu trabalhos pioneiros na toxicologia ocupacional e que alertou, de alguma forma, para a toxicologia de compostos que, de alguma forma, eram muito utilizados nessa antiguidade, como o mercúrio e o chumbo. Paracelsus está na origem daquilo que se designa como a frase base da toxicologia. A dose faz o efeito. E esta relação entre a dose e efeito foi essencial para se estabelecer a toxicologia enquanto ciência e enquanto ciência de experimentação. No século XVIII e XIX, a toxicologia entrou num novo caminho, que foi no caminho de encontrar a explicação para as mortes, normalmente por envenenamento, e também naquilo que seriam os tratamentos necessários para tratar as intoxicações. Temos aqui algumas referências essenciais desse período. Por exemplo, a pasteurização da terra sigilata, que era usada desde o século V a.C. como absorvente, para aquilo que passou a ser no século XVIII o carvão ativado, ainda hoje utilizado como um dos principais métodos para prevenir a absorção gastrointestinal de tóxicos. Não deixa de ser curioso que Grand, Bertrand e Pierre Thoëry conseguiram ir buscar algo que já era utilizado na antiguidade e justificar a sua utilização para o tratamento destas intoxicações. Um outro cientista, neste caso médico, que foi essencial na toxicologia, neste caso na toxicologia forense, foi Orfila, que introduziu metodologias na autópsia que permitiam análise química sistemática para provar envenenamentos, nomeadamente por arsênio. Também temos outros autores, como o Percival e o Claude Bernard, que deram passos fundamentais na compreensão da toxicidade de determinados compostos, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos ou então o monóxido de carbono. No entanto, a toxicologia moderna herdou um conjunto de acontecimentos e de eventos que foram essenciais para desenvolver esta ciência e para chegarmos àquilo que hoje designamos a toxicologia do século XXI. Descrevemos aqui alguns desses eventos que foram históricos e que permitiram avanços essenciais na toxicologia. Temos então que em 1880 tínhamos cerca de 10.000 químicos sintetizados pelo homem e que estavam disponíveis para exposição e efeitos tóxicos, que poderiam ser graves. Na realidade, hoje em dia temos cerca de 100.000 e por isso toda esta evolução permitiu hoje uma melhor compreensão daquilo que é toxicologia. Acontecimentos históricos como que a presença de anestésicos e a utilização de anestésicos como o éter e a clorofórmio. Temos também a lei seca que surgiu nos Estados Unidos como uma primeira lei reguladora na tentativa de
controlar o abuso da utilização do etanol. Temos, em 1920, o uso de compostos derivados do arsénio no tratamento da sífilis, com os respectivos efeitos tóxicos, muitas vezes agudos ou de utilização crónica. Temos, em 1938, a tragédia das sulfanilamidas, que foi uma tragédia fundamental para a criação de um organismo tão conhecido hoje, que é a FDA, que no fundo regula a introdução dos medicamentos no mercado norte-americano. Temos em 1960, por exemplo, a tragédia da talidomida, que levou a toda uma alteração da regulação associada aos efeitos teratogénicos dos fármacos. Outros acontecimentos também se podem destacar, como por exemplo o aparecimento das vitaminas em 1912, que foi fundamental para grande parte das experiências utilizadas com a utilização de animais, que previnem a toxicidade de muitos dos fármacos que hoje em dia tomamos. Ou então, em aspectos mais científicos, a criação de revistas como a Archives of Toxicology, com origem em 1930, e também um outro aspecto histórico fundamental para muitos dos compostos hoje em dia utilizados como pesticidas e, infelizmente, também na guerra química, o desenvolvimento de DDT, de herbicidas e organofosforados. Todos estes eventos permitiram um avanço na toxicologia, com um maior conhecimento da ação biológica destes compostos, como também pela compreensão dos seus mecanismos subjacentes. Hoje a toxicologia moderna está associada a um conjunto de organismos fundamentais, quer para a divulgação desta ciência, quer para a regulamentação da utilização de muitos compostos. Aqui apenas destacamos alguns, para os quais a toxicologia, de alguma forma, tem a base da sua atividade. A FDA, que é um organismo norte-americano que regula a introdução dos fármacos. Temos a Comissão Europeia, que tem um papel fundamental a nível europeu na regulação, por exemplo, dos pesticidas. Temos a Agência Europeia do Medicamento, que será a congênere da FDA na Europa. Temos organismos como sociedades que estudam a toxicologia, que fazem encontros anuais, que promovem a troca de conhecimentos e também de colaborações entre cientistas de todo o mundo, nomeadamente o Eurotox, que é, no fundo, a sociedade que congrega as sociedades europeias de toxicologia, e a SOT, que congrega, no fundo, os grupos de toxicologia nos Estados Unidos. Obrigado pela vossa atenção.